Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel. Enquanto nós vamos abrindo, eu vou orando. Nós estamos nesses dias, o Senhor colocou no coração do apóstolo Eli, de nós fazermos um mês, 4 quintas-feiras, o mês de agosto, sobre o sonho, o Senhor falou com o apóstolo Eli de uma proximidade, de um tempo de cumprimento. Depois trouxe o apóstolo Zermina e falou de novo de um tempo de cumprimento, Estamos aí muito próximos do sonho de Deus, da realização do sonho de Deus para nós. E estamos falando há 4 quintas-feiras sobre isso. E hoje o tema é protegendo, sustentando o sonho de Deus. Amém? Vai abrindo em 1 Samuel no capítulo 1 que eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco essa noite diante do Senhor. Eu me coloco os meus irmãos em unidade nessa noite diante do Senhor. Senhor, nós somos todos dependentes do Senhor, dependentes para liberar a palavra, dependentes para ministrar no Teu Espírito, dependentes para recebermos aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Nós dependemos do Senhor para o fluir do Espírito, para a revelação. Nós dependemos do Senhor para o entendimento. Que possa, Senhor, essa palavra cair no Espírito, que possa, Senhor, essas verdades caírem e transformarem o nosso entendimento. Que nós saiamos essa noite, Pai, cheios dos Teus sonhos, cheios de esperanças nos Teus sonhos, os Teus sonhos, Pai, que são grandes, os sonhos que não são os nossos sonhos sobre nós. Que nessa noite nós possamos acessar o Teu coração, que nós possamos ter revelação do Teu coração, da Tua mente para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Protegendo o sonho, vem no meu coração Ana. Em 1 Samuel tem a história do voto de Ana, da oração de Ana. Ana, se nós sabemos, a mulher estéril, casada com o marido, que também tinha por esposo Penina. E diz a palavra que Ana sofria muito como ela era esposa de Eucana e Penina tinha dado filhos a ele e ela não. Diz a palavra, resumindo aqui a história que nós conhecemos, Diz a palavra que a outra esposa do seu marido, Penina, a afrontava muito, a provocava. Eu dou filhos, você não dá, você é estéril. Mas diz a palavra que o esposo amava muito a Ana. E falava para ela assim: não sou eu melhor para você, a você, do que se eu tivesse 10 filhos. Mas no coração dela, ela sonhava, ela desejava gerar filhos. E nesse contexto de uma mulher estéril, que não poderia dar à luz a filhos, e sonhava e sofria por não poder dar à luz, aqui nós começamos a palavra de hoje. Porque a palavra começa aqui em 1 Samuel capítulo 1, a partir do 9, a nos descrever a oração que essa mulher fez. Porque indo ao templo, junto com o seu esposo, para adorar, para oferecer sacrifício, que eles iam anualmente, diz a palavra, que ela se prostrou a orar no templo. E nessa oração, o sacerdote Eli a viu orando aí, clamando aos pés do Senhor. Nessa oração, essa mulher diz assim: darei ao Senhor, uma parte da oração dela, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. Ela ora clamando ao Senhor, ela fala: Senhor, atenta com bondade, benignamente, a aflição da tua serva. Não se esquece de mim, mas se te lembrares de mim, atende o meu clamor. Se o Senhor me der um filho varão, eu ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E aqui nós começamos o que o Senhor quer falar conosco hoje. Essa mulher tinha um sonho. Nós temos sonhos, amém? E Deus tem sonhos para nós. E essa mulher tinha um sonho, e o sonho dela era gerar filhos. E nesse sonho ela vai diante do Senhor, ela vai orar, ela vai clamar a Deus, que o primeiro passo para um sonho virar realidade é um clamor, é uma oração, é gerar isso em oração. E aí ela orando ao Senhor, ela fala algo muito forte, aqui tem uma chave, ela fala assim: Senhor, se o Senhor atender o desejo do meu coração, e no meu ventre eu gerar um filho varão, eu o darei ao Senhor, e eu entregarei a casa do Senhor. Nós sabemos que Ana consagrou o filho dela ao Senhor desde o ventre. Nós também consagramos nossos filhos ao Senhor. Nós também consagramos os nossos sonhos ao Senhor,
Nós compramos um carro, sonhamos com um carro, nós compramos um carro e trazemos à igreja para que o sacerdote abençoa, unja o carro. Nós vamos para casa com o nosso carro e usufruímos do nosso carro. O que essa mulher fez, fazendo uma analogia muito simples aqui com um carro, o Senhor deu o carro, ela trouxe na igreja, ela entregou o carro e voltou para casa a pé. Ela literalmente entregou o sonho. Ela deixou o seu filho no templo, porque o Senhor abriu a madre, deu o filho que ela tanto sonhava. E quando aconteceu desmamando o menino, ela levou ele no templo, cumprindo os seus dias. E lá ela entregou e virou as costas e foi para casa sem o filho. Ela deixou para que ele cuidasse dele, para que ele fosse realmente cuidado no templo. E eu creio completamente que o Senhor, de qualquer maneira, atenderia o desejo daquela mulher. Eu tenho convicção que Ele abriria a madre de Ana. Mas eu creio completamente que naquela oração, onde ela consagra o que dela fosse gerado, quando ela consagra ao Senhor e fala: Senhor, não vai ser meu, é teu. Dali o Senhor olha para ela e fala assim: então do teu ventre vem Samuel. Não vou gerar um filho, eu vou gerar Samuel. Eu vou gerar um profeta. Eu vou gerar do teu ventre aquele que irá ungir o meu servo segundo o meu coração, Davi, da qual linhagem virá Jesus, do qual estabelecerei um trono eterno. Porque o desejo do nosso coração, Deus atende o desejo do coração de Ana. Eu tenho certeza que o Senhor jamais deixaria de abrir a madre de Ana e atender ao desejo do coração daquela mulher. Mas aquela oração, aquele pacto que ela fez com Deus, ali: Deus, se o Senhor abrir a minha madre, meu filho, eu tiver um filho varão, eu darei ao Senhor, para que te sirva todos os dias. Ali, ela simplesmente passou a não ser a futura mãe de um filho, ela passou a ser a futura mãe do profeta Samuel. O Senhor encontrou um ventre a quem depositar, aonde Ele depositaria uma semente poderosa, aonde Ele permitiria que nascesse um profeta para aquela geração, aonde Ele permitiria que saísse um homem que iria ungir reis, e o rei Davi, da qual viria a linhagem de Jesus. Um homem que poderia ouvir o Espírito Santo e tirar Davi de trás das malhadas. Manda chamar Davi. Eu não sento à mesa até que ele não venha. Esse não era um homem qualquer. Esse não era um filho para ser criado em qualquer casa. Esse não era mais um varão a nascer. Esse era o homem, o profeta, a boca de Deus para aquele tempo, para aquela geração. O Senhor encontrou um ventre da onde depositar uma semente poderosa. Mais do que ter o seu sonho, o seu desejo realizado, quando ele entrega aquele sonho à vontade, submete ao Senhor, entrega aquele sonho ao Senhor, antes mesmo dele existir, ali, aquela mulher transforma o sonho dela no sonho de Deus para aquela geração. O chamado de Deus para nós não é nos chamar à sua casa para ouvir só dos nossos desejos pessoais. Não que o coração de Deus não esteja voltado a atender os desejos do nosso coração. Mas o sonho de Deus é depositar semente dos sonhos dele em nós. A vontade de Deus é que encontrar em nós corações pactuados com eles, vidas comprometidas com ele, vidas entregues com eles, rendidas a eles em qualquer circunstância, vidas renunciadas, vidas totalmente rendidas, de completa renúncia, a ponto de ele falar assim: não vai ser o teu sonho, mas vai ser o meu sobre a tua vida. O Senhor nos chama a tua presença, não é para falar do carro que eu estou pedindo, ou do marido, ou do filho, mas é falar: me entrega que eu vou depositar algo poderoso, algo maior, algo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, mas consagra a mim. Me entrega o que você tem, me entrega o que você quer, me entrega o teu projeto, me entrega os teus desejos, entrega completamente, confia em mim, porque o Senhor está procurando ventres pactuados com Ele, para que Ele possa depositar das tuas sementes. Quem aqui quer sonhar o sonho de Deus? Quem aqui quer sonhar os projetos de Deus? Sabe, eu poderia dar aqui, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, eu poderia dar vários passos, vários conselhos,
de como sustentar um sonho. Mas eu tenho uma chave nessa noite pelo Espírito de como você não só sustentar, mas de como você viver todos os sonhos de Deus. É você trocar os teus sonhos pelo dele. E deixa eu te falar, ele está preocupado, ele como pai em atender os desejos do teu coração. Quando a gente fala trocar, parece assim, nossa, mas eu queria tanto tais coisas, e aí eu vou trocar, e eu vou deixar de viver coisas que o meu desejo, que o meu coração anseia. Não, muito pelo contrário. Quando nós submetemos nossos sonhos ao Senhor, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o que nos faz feliz mais do que nós mesmos. Nós às vezes estamos desejando algo que não nos vai levar à plenitude, mas Ele sabe, porque Ele nos formou, Ele conhece nossa essência, Ele conhece nosso interior, Ele sabe o que nos vai levar à plenitude, mais do que atender um desejo momentâneo. Muitos dos meus desejos pessoais, o Senhor sabe aonde aquilo vai dar, e o Senhor sabe que aquilo vai me trazer um prazer, uma satisfação momentânea, uma alegria, mas Ele sabe o que vai me fazer plena todos os dias da minha vida. Ele sabe o que vai me trazer plenitude, Ele sabe o que vai me completar, Ele sabe o que vai me realizar, porque Ele me criou, Ele sabe da minha essência mais do que eu, e eu como criatura dEle, como sua filha, Ele me conhece por inteiro, por completo, de tal maneira que Ele sabe mais do que eu aquilo que vai me fazer feliz, e Ele está preocupado com a minha e com a sua felicidade. Não tenha medo de trocar os seus sonhos pelo dele. Um dia ainda, um tempo atrás, ainda jovem, mas quase todo mundo que conhece minha história sabe que eu esperei o meu marido no Senhor por 10 anos, né? E clamando ao Senhor por casamento, eu esperei, né? Não esperei por 10 anos, né? Eu sempre falo, não foi dos 10, não foi dos 15 aos 25, foi dos 25 ao 35, né? Eu meio que me converti com 25 e casei com 35. E foram 10 anos, todo mundo já está cansado dessa história, mas foram 10 anos de espera, né? Sem contato com o rapaz, sem beijo, sem abraço, foi esperando mesmo. Eu esperei até que Deus me mostrasse, Deus me revelasse quem seria o meu marido. E nesse processo, um dia clamando ao Senhor, eu estava lendo a palavra e o Senhor me levou nessa passagem. E lendo essa passagem, o Espírito Santo colocou no meu coração e eu fiz um pacto com Deus. Eu falei assim, eu já contei isso aqui, Senhor, se não for, eu espero o que for preciso, o tempo que for preciso, para me casar com um grande homem de Deus. Se não for assim, eu vou ser uma grande mulher de Deus sozinha. Isso me custou 10 anos de espera. Isso me custou 10 anos sozinha. Quando eu falo grande homem de Deus, grande mulher de Deus, não é que eu queria casar com um pregador expoente da palavra na nação, não é isso. Mas alguém com o coração segundo o coração de Deus, disposto a servir ao Senhor em plenitude, integridade, por completo. E quando eu falava que eu queria ser uma grande mulher de Deus, não é que eu queria ser uma pregadora na Paula Valadão no Brasil, não é isso, mas eu queria ser uma pessoa que toda a minha vida eu vivesse intensamente o propósito de Deus para a minha vida. E isso me custou 10 anos solteira. E eu falei, eu lembro como se fosse hoje, naquela oração, eu lembro a roupa que eu estava, eu lembro do que parte da minha casa que eu estava. Eu falei assim, Senhor, e eu nunca vou ser uma esposa, porque a gente no ministério vê as coisas, conversa com os casais, conversa com as mulheres, e vê as reclamações. Eu nunca vou ser aquela mulher que fala assim, meu marido está na igreja, meu marido fica muito na igreja, meu marido fica enfiado na igreja, meu marido demora a voltar da igreja, meu marido vai na igreja todos os dias. Jamais! Eu estou consagrando todos os dias para viver o quanto for necessário na casa do Senhor. Mal sabia eu, né? Casei, né, menino? No dia que o apóstolo foi conhecê-lo, no Espírito Santo, Deus falou com o apóstolo não sabia disso. Isso é uma coisa secreta a mim e Deus. O apóstolo ele me liga de dentro do hotel, lá no Espírito Santo, eu aqui em Taubaté, que ele ia conhecer o Eduardo. Porque Deus havia falado com ele, com um rapaz chamado Eduardo, que era um amigo meu de adolescência, o Espírito Santo seria meu marido. Ele me liga e fala assim, Zerina, Deus acabou de me falar que eu vou conhecer um homem segundo o seu coração. E dali, todo o processo de corte, de casamento, orei, ele trabalhava em São Paulo, foi transferido para Nestlé em São Paulo, eu orando, que eu queria que ele fosse demitido, porque eu queria ele em Taubaté, que eu queria engravidar, não queria ele longe. 15 anos de empresa, como que você pede demissão? Eu falei, Senhor, eu quero que ele seja demitido, que ele perca o emprego, que ele fique desempregado. E eu orei madrugadas por isso, ele foi, todo o setor dele foi consumido pela Nestlé, quando a Nestlé comprou o garoto, e toda a área dele foi extinta, ele foi demitido, eu, yes. E aí nesse processo de demissão,
Ele foi trabalhar com a pessoa que o Senhor tinha colocado no meu coração, que eu tinha que ajudar. Eu tinha que contribuir para a prosperidade dessa pessoa, porque é uma pessoa ligada ao apóstolo L. E por honra ao apóstolo L, eu tinha que contribuir com a prosperidade dessa pessoa. É o filho do apóstolo L. E aí houve uma transição na empresa, e nessa transição ele ficou 1 ano trabalhando, mas muito parado. Eu sabia que Deus estava fazendo. Eu nunca falei para ninguém, nem para ele, nem para o apóstolo L, mas eu sabia o que Deus estava fazendo. E no decorrer de 1 ano parado, praticamente 1 ano, e confiando em Deus e sem procurar emprego, sem distribuir currículos, eu com barrigão, sabendo que estava no propósito de Deus, que não era para se mexer dali, que não podia sair dali. Deus o chama para tempo integral na obra, e ele hoje serve na casa do Senhor, trabalha na igreja, é funcionário de tempo integral. Mal sabia eu que eu estava orando naquele dia. Eu estou falando de uma oração de uns 14 anos atrás, que está se cumprindo agora. E o Senhor me faz lembrar o tempo todo. Gente, uma oração, um pacto com Deus, e você permanecer no pacto, né? Podia eu ter feito aquela oração e sair ficando com um, mesmo na igreja ficando com outro, tentando aqui. Não, você fazer um pacto, cumprir sua parte no pacto. Mal sabia eu que eu estava orando, mas aquele dia, o Senhor me daria um casamento de qualquer jeito? Me daria. O Senhor atenderia o desejo do meu coração de matrimônio? Atenderia. Mas me dar um casamento pleno como eu tenho, 4 anos mês que vem, não teve a primeira discussão até hoje. Uma vida em plenitude, uma casa abençoada como eu tenho, de paz, de amor, de harmonia em todo o tempo. E um homem que Deus o chamou segundo o seu coração para servir na obra em todo o tempo e ser um grande homem de Deus, foi por causa de um pacto. O Senhor atenderia o desejo do meu coração? Um casamento como todos? Teria, atenderia, mas um pacto. Quando você fala assim, Senhor, não o meu sonho, mas o teu sonho. Senhor, eu quero casar, mas isso não é maior do que viver o propósito do Senhor para a minha vida. Senhor, eu quero muito casar e ter filhos, mas se isso me custar meu ministério, eu não quero. Se isso me custar a vida na igreja, eu não quero. Eu era uma jovem solteira que por 10 anos eu vinha à casa do Senhor todos os dias da minha vida. De segunda a segunda. Por 10 anos eu nunca perdi um culto. Por 10 anos, se não tivesse culto, eu vinha fazer outra coisa. Eu não tinha uma noite que eu saía do trabalho e viria para casa. De segunda para segunda, primeiro eu passava aqui, depois eu vinha para casa. Se de horário para fazer, eu vinha ver se eu tinha alguma coisa para fazer. E eu falei, Deus, eu quero muito casar. E eu sofri solteira por 10 anos. Você acha que eu não chorei? Você acha que eu não me senti sozinha? Você acha que não teve os meus momentos de tristeza fortíssimos, de angústia? Tiveram. Mas eu tinha um pacto com Deus. E um pacto com Deus me levou a sustentar, a proteger o sonho até que ele fosse realizado. Aquele meu sonho pessoal não era maior do que o propósito de Deus. O seu sonho pessoal, o sonho de Ana, era um sonho tremendo. É um sonho que toda mulher tem, é um direito da mulher sonhar. Ela tem ventre, ela tem útero. É um direito dela sonhar, a gerar. Senhor, tu me fez mulher, eu tenho ventre, tenho útero, quero gerar filhos. Me dá filhos. Mas quando você submete e fala, Senhor, eu até quero ter filhos, mas se for para entregar na tua obra, se for para ser teu, se não for para ser meu, se não for só para atender o desejo do coração, mas se for para fazer a tua vontade, então assim eu quero gerar filhos. Quando o nosso sonho, quando submetemos o nosso sonho, quando submetemos a nossa vontade, os nossos desejos, a vontade, ao sonho, aos projetos, ao propósito de Deus para as nossas vidas, Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Quer proteger o sonho de Deus para a sua vida? Faça pactos com Deus e honra os pactos até o fim. Vá com Ele até o fim. Você acha que Deus vai decepcionar você, meu irmão? Você acha que Deus vai falhar na sua vida? Você acha que Deus vai ser infiel pela primeira vez na sua vida com você? Deus nunca foi infiel, a palavra fala. O caráter dele é de fidelidade. Você acha que você vai ser a primeira pessoa na história da humanidade que Deus vai falhar e vai ser infiel? Jamais. Faça a sua parte no pacto. Seja sério com Deus. Seja íntegro com Deus. Seja inteiro com Deus. Não seja de metade de porções aqui. Deus só no domingo, Deus só nessa área, Deus só para eu ir lá. E que tremendo, que gostoso, levantar a mão, aquele louvor lindo. Não! Entregue a sua vida completamente a Deus. Sirva a Ele de todo o coração, com todo entendimento. Quando a palavra fala, Ele não vai inaugurar a infidelidade dele na tua vida. Você quer proteger o sonho de Deus na tua vida? Faça pactos com Deus e vá com Ele até o fim. Porque se nós que somos homens conseguimos honrar um pacto até o fim, quanto mais Ele, que nem é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele vai cumprir.
E o sonho dele, que você ainda nem ouviu, nem viu, nem subiu ao teu coração, é que ele tem reservado. E muitas vezes nós estamos comendo as bolotas dos porcos, vivendo das migalhas, sofrendo na vida, porque ainda não entendemos, ainda não tivemos a revelação do propósito, do que Cristo fez na cruz, o que Cristo habitando em nós fez em nós. Proteja o sonho. Proteja o sonho. Mas não proteja os seus sonhos. Proteja o sonho de Deus para a tua vida. Eu não vou dar aqui 10 passos para proteger o sonho. Eu vou te dizer, você quer não só proteger, você quer viver integralmente tudo que Deus sonhou para você? Todos os teus sonhos se realizem na vontade do Senhor? Sonhe os sonhos dele, porque nenhum vai falhar. Os nossos projetos humanos são falíveis, mas o sonho de Deus não é. Os nossos projetos humanos são falíveis, mas o sonho de Deus não é. Casamentos humanos podem falar, o casamento na presença de Deus não falha. Empresas abertas humanamente podem falhar, na presença de Deus não é. Nós passamos por processos de Deus, nós passamos dificuldades que às vezes são desertos, são processos de Deus, mas Deus falhar sobre as nossas vidas, jamais, quando é o sonho dele sobre nós. Mas tem que ser inteiro por Deus, tem que ser no todo com Deus, tem que ser na verdade com Deus. Não é de meias porções, não é de meio período, nem de meias partes com Deus. É tremendo que todo ano essa mãe ia até o templo e levava uma roupa para esse menino. Há 15 dias atrás eu preguei aqui sobre força. E eu falei do filho pródigo. E eu falei que a roupa, porque quando o filho volta para casa do pai, ele recebe anel, sandália e roupas novas. E a roupa fala de tempo, fala da vontade de Deus. Roupa fala do propósito. Roupa fala de viver no centro da vontade de Deus. Um tenente usa uma roupa, um general usa outra. Um bebê usa um tipo de roupa, uma criança usa outro tipo de roupa. Um adolescente usa uma roupa, um adulto usa outra roupa. Coisa horrível, uma criança com roupa de adulto e um adulto se achando criança com roupa de criança. Roupa fala do tempo, fala da vontade, fala de discernir tempos, fala de propósito. Um juiz tem que colocar uma roupa. Para você ter uma formatura, você precisa de uma beca. O médico tem que estar de branco, porque aquele ambiente, roupa, fala de propósito, fala de vontade, fala de posição em Deus. Todo ano aquela mulher não levava comida. Todo ano aquela mulher levava roupa para aquele menino. Todo ano aquela mãe ia visitar aquele menino e posicionar aquele menino na vontade de Deus. Todo ano aquela mãe ia alinhar aquele menino e ajustar a vida dele com a vontade de Deus. Filho, você cresceu, essa roupa não serve mais, toma essa. Agora é outro tempo. Aquela mãe ia medindo, ia levando aquele menino ao crescimento e ao amadurecimento. Aquela mãe acompanhou passo por passo, ano por ano, o amadurecimento do seu sonho, até que ele se tornasse adulto, até que ele se tornasse um varão e até que ele exercesse o seu chamado. O sonho dela estava lá, mas lá ela não largou, ela entregou, mas todo ano. Agora ele tem 5 anos, agora uma roupa 6 anos, agora a veste certa para 7 anos, agora a veste certa para a idade juvenil, agora a veste certa, a veste certa para a fase adulta. Nós temos que cativar, nós temos que edificar, nós temos que cuidar dos nossos sonhos em cada tempo, em cada fase, até que o projeto de Deus se estabeleça. Quanto mais existe gente que tem filhos, né? Quanto mais a gente tem filho, que responsabilidade ter a revelação do propósito de Deus para os nossos filhos e colocar a roupa certa nele todos os anos. Dar a educação que ele precisa para aquela idade. Dar a vontade de Deus para todo o tempo. Dar o alimento certo em cada idade. Dar o ensinamento certo. Colocar ele na posição que Deus tem. Outro dia eu estava conversando com o apóstolo Hélio, contando uma história aqui, e ele está falando que coisa tremenda quando um pai consegue deixar herança para os filhos. Falando de herança natural mesmo. Tremendo deixar legado, tremendo deixar ministério, chamado, e tremendo deixar uma herança para um filho poder, né? E aquilo mexeu comigo, e eu fui para a madrugada, fui botar meu joelho no chão, falei, Senhor, eu quero deixar herança para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu quero deixar herança. E eu sei que o Senhor vai me permitir deixar herança para os meus filhos. Mas quando aquele profeta Bonilla começou a pregar, eu estava dentro do berçário, amamentando a Isabela, e uma presença de Deus, e eu nem sei o que ele estava falando aqui, mas uma unção, e o Espírito Santo, eu tenho um caderno, nem sei porque eu subi com ele hoje, onde eu anoto tudo que Deus fala a meu respeito.
desde quando eu me converti. Todas as palavras, todas as promessas. Com data, dia, hora, falou comigo, falou através do fulano, tudo aqui. Quando o Eduardo se converteu, eu comecei a anotar as dele também, então aqui. E do Pedro, tudo que Deus falou desde que eu engravidei, estão no texto do computador, da Bela está em vários lugares. E o Espírito Santo, aquele dia, então na minha cara, tem que organizar o que Deus está falando a respeito dos meus filhos. E naquele dia, o Senhor ali no berçário falou assim: compra um caderno para Isabela, compra um caderno para o Pedro, e anote tudo o que eu tenho falado a respeito deles. E na idade madura, na idade adulta, entrega esse caderno a eles. Essa é a maior herança que você pode deixar para eles. Todas as promessas, todas as palavras que eu proferi a respeito deles. Aí comprei um caderno para o Pedro, um para a Bela. Comecei a escrever tudo que Deus fala em um tempo certo. Eles vão ter maturidade para falar: filha, toma aqui. Essa é a tua herança. Essa é a tua porção. Desde o ventre, você é isso aqui. É isso que Deus tem falado a seu respeito. Claro que a primeira coisa que eu tenho que deixar de herança é isso aqui para ele, né? Mas o que Deus falou especificamente a respeito da vida de cada um deles. O Senhor me falou: você quer dar herança? Você quer dar herança? Entregue para eles na fase adulta tudo o que eu tenho falado a respeito deles. Dá a roupa certa. Coloque a roupa certa no teu sonho. Sabe, não tem como. Vou usar um exemplo aqui falando porque eu dei o testemunho da minha vida, então vou usar esse exemplo. Não tem como eu sonhar com casamento na presença de Deus, com casamento pleno e ser feliz e colocar uma roupa de paquera no mundo. Estou falando de roupa específica, estou falando da atitude. Não adianta eu sonhar com prosperidade, estou falando de riquezas. Estou falando de prosperidade e vestir uma roupa de infidelidade. Você entende? Aquela mulher pegava o sonho dela e todo ano botava a roupa certa nele. Ela ajustava aquele sonho no tempo. Ela posicionava aquele sonho no tempo. Nós temos que fazer isso com os nossos sonhos. E já andando, é daquilo que o Senhor quer falar nessa noite, poderia falar de... Não vou discorrer por causa do tempo, mas termina essa história aí. A Ana, o sacerdote indo falar com ela, achar que estava embriagada, e dali o sacerdote fala assim, entende o que estava acontecendo, e a abençoa e fala: Deus faça com você conforme o desejo do teu coração, vai em paz. E ali tem outra chave, né? Que passou, o cumprimento do que ela pediu, do que ela suplicou, passou pela boca do homem de Deus na vida dela. E aqui fala de paternidade, aqui fala de palavra profética, aqui fala de envio, aqui fala da bênção. Antes de sair, voltar para sua casa, o homem de Deus proferiu uma palavra, liberou sobre ela: faça-se o Senhor conforme o desejo do teu coração. Aqui o homem de Deus liberou uma palavra sobre ela, de acordo com o desejo do coração dela. Mas vamos seguir. E aí, eu preparando essa palavra, eu não vou ler, até fiz algumas anotações, o Danielzinho me ajudou hoje, estava tão corrido. Eu falei: Daniel, aqui hoje na igreja de manhã, me ajuda. Me separou vários versículos que o Espírito Santo, lendo as Escrituras, me fez lembrar do quantas e quantas inúmeras vezes no Novo Testamento, Jesus, nos Evangelhos, ele falava assim, a palavra falava assim, que Jesus tinha uma atitude. E aí ele falava assim, a palavra diz assim: para que se cumprisse a Escritura que diz. Aí o próprio Jesus fazia alguma coisa e falava assim: para que se cumpra a Escritura que diz. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, Lucas 18. Se você quiser abrir, eu vou ler rapidinho, é só para embasar, eu não vou pregar sobre Lucas 18. Lucas 18, 31 ao 33. Naquele dia... Peraí, estou em 18? Não. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito, por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, trajado e cuspido, e depois os açoitarem. E ali ele fala com os 12:
vamos subir para Jerusalém, porque está escrito isso, isso e isso ao meu respeito, e precisa se cumprir. Eu preciso estar em Jerusalém. Depois Lucas 22, vamos ler uma pertinho, 36 ou 37. Só 2 vezes diz assim: então lhes disse, agora porém, quem tem bolsa tome, como também o alforje, e o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma, pois vos digo que importa que se cumpra em mim, Jesus falando, o que está escrito, ele foi contado como os malfeitores. E aí ele cita Isaías 53:12. E aí eu anotei João 13, João 15, Lucas 4, João 18, passagem onde Jesus fala, faça assim, para que se cumpra o que está escrito lá. Jesus, nós sabemos que ele desde novo ensinava no templo. Jesus conhecia as Escrituras. E o que é o Velho Testamento? A Bíblia é cristocêntrica. E todo o Velho Testamento aponta para Cristo o tempo todo. Então quando Jesus estudava a Bíblia, estudava as Escrituras, ele estava estudando quem? A vida dele. Ele tinha total consciência que era ele. Tudo que os profetas estavam falando era dele. Ele estudava o seu propósito. Ele estudava a sua vida. Tanto que no Novo Testamento, quando ele está na terra como homem, ele fica o tempo todo. Assim como está escrito. Eu preciso ir para Jerusalém porque está escrito. Vão fazer isso porque está escrito. Discípulos, vão até tal lugar porque está escrito e precisa se cumprir. Ele sabia tudo que o Pai tinha de propósito para ele. E ele cuidou para que suas atitudes fossem cumprindo tudo aquilo que Deus tinha planejado para ele. Ele conhecia a história que Deus tinha para ele. Ele conhecia o propósito de Deus para ele. Ele sabia a responsabilidade que ele tinha diante de Deus de cumprir um propósito. Ele tinha revelação, entendimento do porquê ele tinha sido enviado. Ele conhecia o porquê ele tinha nascido. Ele conhecia a palavra de Deus para a vida dele. E todo o tempo que ele viveu, todo o ministério dele, 3 anos de ministério, foi cumprindo o que a palavra já havia sido liberada sobre a sua vida. Eu preciso agir assim, porque a Escritura diz assim, e eu vim para cumprir a Escritura. Eu vim para cumprir a vontade de meu Pai. Eu vim para cumprir o que a Escritura fala sobre mim. Já tem o propósito maior de Deus, do Pai estabelecido sobre a minha vida. Importa que eu viva o que o Pai desenhou para mim. Que ensinamento, né? Nosso modelo Cristo. Salmo 139:16 diz assim. Você fala assim, mas ele tinha uma palavra inteira, ele tinha todo o Velho Testamento escrito sobre ele. Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos, falando de Deus, o salmista diz, me viram quando eu ainda era uma substância informe, eu não tinha nem forma, e o Senhor já me conhecia. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Todos os teus dias, todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. E todos eles já determinados quando nós nem existíamos. Repita comigo, há um livro escrito ao meu respeito. Deus não te mandou solto. Você não é mais um na multidão. Deus tem uma história. Deus tem um livro escrito para a tua vida. Deus tem um projeto, como tinha para Jesus. Deus tem um projeto para cada um dos teus filhos. Deus, quando você ainda era algo informe, sem forma, no ventre da tua mãe, não importa a maneira que você foi concebido, no ventre da tua mãe, como uma criatura informe, ali já havia escrito no livro de Deus todos os dias da tua vida. Importa que nós alinhemos a nossa vida com o sonho de Deus para cumprir todos esses dias. Mas pastora, eu não conheço o que está escrito nesse livro. Então eu vou ler para você 1 Coríntios. Coríntios 2, será? Quem conhece a Bíblia mais do que eu, me ajuda aí. Quer ver? 1 Coríntios 2, se eu não me engano. A partir do 9. E por isso também que vos escrevi.
Não é isso. Eu estou em 2 Coríntios. Não vai ser mesmo. Paciência comigo. 1 Coríntios 2. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente não sabe o que Deus tem preparado para nós, né? Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Somos uma igreja profética. Somos o templo da habitação do Espírito Santo. Há um livro da minha vida, da sua vida, escrito a nosso respeito. Coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram. Mas todas as coisas, pelo Espírito, as nós são reveladas. Deus tem prazer em revelar os teus dias, os teus propósitos, o livro da vida que Ele tem para você, sobre o sonho que Ele tem para você. Pelo Espírito a todos revela. As coisas que o nosso coração não subiu ao nosso coração, as coisas que nós não conhecemos a nosso respeito, não é, a palavra não diz que vai permanecer oculta. A palavra não está dizendo que um dia vai acontecer algo que eu nem imaginava. Não, a palavra diz muito ao contrário, que Deus não faz nada sem que antes revele aos teus profetas. Nós somos um povo profético, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus fala conosco, amém? Deus fala com você. A palavra diz que Ele tem prazer, as coisas que o nosso coração não viu, nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram. Não é que vão continuar em secreto até que isso aconteça. Um dia eu acordo de manhã, tomo um susto e aconteceu uma coisa totalmente inesperada que eu nem imaginava. Não, mas Ele revela pelo teu Espírito. Dia a dia Deus vai revelando o seu livro para a sua vida. Já há um livro sobre mim e sobre você, mas há coisas específicas para a minha vida e para a tua vida. Ele tem um livro para você, como Ele tem um livro para mim, e Ele tem prazer em revelar dia a dia o seu propósito. Coisas, profundezas de Deus para a tua vida, os sonhos dEle para a tua vida, os projetos dEle que passam pela sua vida. Aqui estão, não são os meus sonhozinhos pessoais, aqui estão os sonhos, os projetos de Deus que passam pela minha vida. Quais os sonhos de Deus que passam pela tua vida? Quais os projetos de Deus que passam pela sua vida? Qual é a tua parte nessa história que Deus está construindo? A Bíblia está encerrada. Ai de que acrescentar um tio, tirar ou acrescentar um tio, uma vírgula dessa palavra. Mas a história de Deus com a humanidade não está encerrada. Ela está sendo contada, escrita dia após dia. Em uma geração foi Noé, em uma geração foi Moisés, em uma geração foi Abraão, uma geração foi Isaac, outra geração foi Jacó, outra geração foi Daniel, foi Josué, foi Isaías, foi Davi, foi Daniel. Mas essa geração é a Zelinda. Nessa geração é a Renata. Nessa geração é o Cristiano e a Paula. Nessa geração é o Josué. Nessa geração é a Maurileia, é a Bárbara. Nessa geração somos eu e você que estamos escrevendo a história de Deus. A nossa história faz parte de uma história, de um propósito eterno de Deus. Nós não estamos soltos nessa história. E o sonho de Deus é que nós alinhemos a nossa vida, coloquemos a roupa certa para esse tempo, para essa geração, porque nós somos a resposta para esse tempo, para essa geração. Por isso nós precisamos sonhar o sonho de Deus. Por isso vai se cumprir tudo sobre as nossas vidas. Não na força do nosso braço, não por religião, não por formato, mas por revelação do Espírito. Mas por revelação do Espírito. Não por desenho humano, não porque o meu pai fez, meu irmão fez, meu tio fez, alguém fez, mas com a revelação de Deus para a minha vida. O que Deus tem para mim, pastor? Eu não tenho uma palavra precisa. Deus nunca falou comigo. Vai buscar o Espírito Santo. Ele pode usar outra pessoa, mas Ele quer falar com você. Mas tem tanta coisa a seu respeito que você sabe. Porque nós somos um povo de dimensão mundial, amém?
Eu sou um povo de dimensão mundial. Porque se essa casa tem um povo de dimensão mundial, eu sou uma pessoa de dimensão mundial. Os meus filhos são de dimensão mundial. Se essa casa, Deus falou que é uma fábrica de milionários, eu tenho um chamado sobre minha vida, que é ser uma milionária, e meus filhos serão assim. Para investir no reino, com um propósito. Você entende o que eu estou te dizendo? Você já sabe muita coisa a teu respeito. Você já ouviu muita coisa a teu respeito. Você pode não ter se apropriado. Você pode não ter se enxergado nisso. Mas se pactua com Deus. Seja inteiro com Ele. Seja verdadeiro com Ele. Viva por Ele, para Ele. Porque você vai conseguir se conectar a sua vida ao que Ele está falando neste lugar. Conecte sua vida ao que Ele fala nesta casa. E há uma escritura escrita. E quando eu vivo minha vida de acordo com os princípios de Deus, eu vou cuidando para que se cumpra todas as escrituras. Cristo é meu modelo. Como Jesus vivia, vou fazer isso para que se cumpra a escritura. Hoje, a Zelinda tem que viver para que se cumpra a escritura. Então, quando eu for tomar uma decisão, eu tenho uma palavra e eu tenho palavras. E essas palavras são o meu norte. O que Deus falou ao meu respeito, o que já está dito na sua palavra, são os nortes das minhas decisões. Há uns 12, 13 anos atrás, quando eu cheguei em Taubaté, eu fiquei desempregada. E não conhecia ninguém nessa cidade. A fábrica que me trouxe fechou com 1 ano. E vocês sabem, a maioria sabe dessa história. Eu recebi um convite por uma amizade muito próxima, a pessoa que me levou a Cristo, uma pessoa muito abençoada financeiramente, para ser sócio de todas as lojas da Cacau Show na Grande Vitória, em 5 cidades. E Deus tinha me falado que o propósito dele para a minha vida não era, você nem imaginava ser pastora, nada disso. Eu estava desempregada, não conheci ninguém aqui, não tenho família aqui. Mas aí eu tinha a palavra de Deus. Eu tinha a palavra de Deus, do qual era uma parte do sonho dele para mim nessa terra. E aquela proposta era tremenda. E ela era pecado? Não era pecado. Renunciar a pecado é fácil. Agora, entender a vontade de Deus e renunciar aquilo que não é pecado, para não sair do centro da vontade dele, específico do seu propósito, precisa de um pouco mais de sensibilidade, precisa saber o que Deus tem para a sua vida. Eu tinha uma ponta do novelo. Eu sabia que Deus tinha um propósito para mim em Taubaté, na visão do sonho de Deus nessa casa. E essa ponta do novelo foi suficiente para falar, eu vou continuar desempregado em Taubaté, porque há um propósito de Deus em Taubaté. Aí as nossas decisões não é pela minha vida, tá? Eu podia contar exemplo de todo mundo, de vocês todos que estão sentados aqui, de tantos ministros. Estou contando de mim porque eu estou aqui. Mas as decisões não são mais circunstanciais. As decisões são, isso está alinhado com o que Deus está falando a meu respeito? E aí minhas atitudes são como a de Jesus. As suas atitudes são como a de Jesus. Para que se cumpra o que Deus me falou a meu respeito, a minha decisão é essa. Para que se cumpra o que Deus já falou a meu respeito, eu vou para aquela cidade. Para que se cumpra o que Deus falou a meu respeito, eu não saio dessa cidade. Para que se cumpra o que Deus me falou a meu respeito, é tempo de sair de onde eu estou e estar em outro lugar. Para que se cumpra o que Deus falou a meu respeito, é tempo de permanecer e esperar. Para que se cumpra o que Deus falou a meu respeito, é tempo de ficar desempregado. Para que se cumpra o que Deus falou a meu respeito, é tempo de trabalhar naquele lugar. Eu não tomo decisão pelas minhas necessidades, mas eu tomo decisão agora pelo propósito de Deus para a minha vida. Nós não somos chamados como povo de Deus a tomar decisão por necessidade e circunstância. Isso os ímpios fazem. Nós somos chamados para tomar decisões pelo propósito de Deus nas nossas vidas. Se você não conhece o teu propósito, busca o Espírito Santo e Ele vai revelar o que teu olho não viu, o que teu ouvido não ouviu e o que não subiu ao teu coração. Ele vai revelar. E aí você vai tomar suas decisões assim, pautado no que Deus falou a teu respeito, pautado na palavra. Vocês conhecem minha história. 3 anos antes de eu me casar com meu marido, ele ainda não conhecia o Senhor. E eu me apaixonei por ele. E eu tive a oportunidade de namorar, de me envolver com ele. Mas como? Nem cheguei a encostar nele, nada. Porque ele não conhecia o Senhor. Porque as Escrituras dizem, eu não preciso orar. A Escritura diz, não se junteis com jugo desigual. Então, para que se cumpra a Escritura que diz, não se junteis com jugo desigual, obviamente eu não namoraria aquele rapaz naquele momento. Entende? Para que se cumpra a Escritura. Nós somos chamados a cumprir as Escrituras. Nós somos chamados a cumprir a palavra de Deus para nós. Não tem sonho de Deus que não vai se cumprir. Vivendo dessa maneira.
E sabe o que é mais tremendo? Que Jesus foi cumprindo, passo por passo, tudo que havia sido dito a respeito dele. Até que um dia, na cruz, na sua morte e depois na sua ressurreição, ele cumpre toda a palavra. Tudo está cumprido nele. Ali tudo já está cumprido. Ele é o cumprimento de tudo. Ele é o cumprimento de toda a palavra. Ele é o cumprimento de toda a promessa. Tudo que você possa ler de promessa, essa palavra é cheia de promessa, do começo ao fim. Está tudo cumprido em Cristo, na sua ressurreição. Tudo se cumpriu nele. Essa palavra está cumprida, amém? E esse Cristo que cumpriu toda a palavra habita em você. Todo cumprimento já está estabelecido em Cristo e Ele habita em nós. Já está tudo cumprido nele. E aí nós nos alinhamos com Ele, nós manifestamos a Ele. Não é mais a minha vida, mas é Cristo em mim. Não é mais, Jesus não é só o meu melhor amigo, né? Sou amiga da Sueli. Eu posso ser a melhor amiga, em carne com ela, assim, aquela amizade. Mas ela está ali, eu sempre vou estar aqui. Cristo, ai que lindo falar Cristo meu melhor amigo, Cristo maravilhoso, Cristo isso, Cristo aquilo. Ele é tudo isso. Mas Ele não é só o meu melhor amigo que está ali. Eliana, você é super amiga, você está ali, eu estou aqui, né? Cristo está aqui. Cristo é um comigo, eu e Ele aqui somos um só. Cristo não transformou a minha vida, Ele me deu uma vida nova nele. Cristo não pegou a minha vida velha e fez ela dia a dia melhorzinha. Cristo me levou para a morte dele na cruz e Ele me ressuscitou com Ele para uma nova vida. Ele não transformou o meu DNA, Ele me enxertou na videira verdadeira e me deu um novo DNA. Ele não me transformou o meu sanguinho, Ele colocou em mim o seu sangue vertido da cruz. Sangue não passou por um sangue humano, porque não houve esperma. Foi o próprio Espírito Santo que concebeu Maria. Não houve a participação de sangue humano. E foi esse sangue que corre hoje na minha veia. Não é ficar dia a dia tentando cada dia ser menos humana e mais espiritual. É entender que Cristo veio habitar. E quando Cristo veio habitar em mim, quando Cristo veio habitar em você, eu e Ele, você e Ele são um. Ele trocou a sua identidade, Ele trocou o seu DNA, Ele te deu uma nova vida. Ele não está reformando a sua vida velha. Ele trocou, morreu a pessoa que era e nasceu uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida em Cristo Jesus tem tudo cumprido a meu favor. Agora eu vivo nessa perspectiva. Eu vivo nessa dimensão, eu vivo nessa revelação, eu vivo manifestando esse Cristo que agora me tem, que eu sou um com Ele. E aí tudo que Deus tem para mim já está cumprido, só vai se materializar, só vai se realizar o natural, passo por passo, mas já está cumprido. Deus não vai cumprir as promessas sobre a tua vida, você já carrega o cumprimento de toda a promessa em você. É isso que Deus está nos falando. Deus não vai cumprir a promessa dele sobre mim. Eu já carrego o cumprimento de toda a promessa em mim. Agora eu tenho que estar pactuada com Ele, viver com Ele, inteira com Ele, em integridade com Ele. Ele é o todo na minha vida. Ele sobrepõe a mim, a ponto que todas as promessas se venham ao natural, dia após dia, se materialize, se realize no natural. Mas já está tudo cumprido. Nós não estamos esperando o cumprimento de promessa. Na cruz tudo já foi consumado. Toda a promessa perfeita já foi realizada. E ela habita em mim. E ela habita em você. O cumprimento de toda a profecia é Cristo. E Ele habita em nós. Quer sustentar? Quer proteger o sonho de Deus? Seja um com Cristo. Todos os dias da sua vida. Busque a revelação e o entendimento do que já aconteceu. Você já é um com Cristo. Busque o entendimento e a revelação do que é ser um com Cristo. Ore a Deus buscando a revelação dessa verdade. Porque tudo já está cumprido nele. Qual o segredo? Viver como Cristo.
manifestar a Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, ser um cristão, um pequeno Cristo sobre a terra, ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, viver a vontade de Cristo, conhecer o coração de Cristo, e tudo nele já está cumprido, e dia por dia só vai se materializar passo a passo. Amém? Quantos querem viver o sonho de Deus para suas vidas? Coloque-se de pé. Nós fazemos parte de algo maior. Repita comigo assim: eu faço parte. Não, repita com vontade, com verdade. Eu faço parte de um projeto de Deus para a humanidade. Então todos os meus sonhos contribuem para que esse projeto se cumpra. Jesus andava, vai ali para que se cumpra as escrituras. Eu vou aqui para que se cumpra a escritura. Um dia no Getsemane, vieram lá procurando Jesus, para pegar, para levar, para matar. E ele lá e os discípulos, e cadê ele, Ele fala: sou eu. Se entregou. E cadê? Não, sou eu, estou falando que sou eu. E aí ele fala assim, a palavra diz assim: para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos que eu entreguei, nenhum dos que eu dei irá se perder, ele se entrega. Para que aqueles soldados não levem ninguém cativo, para que não mate nenhum outro erroneamente, ele fala: sou eu que vocês querem. Porque a palavra, as escrituras diziam que nenhum que seria dado a ele, ele perderia. Nenhum morreria ali, antes dele. Ele deu a vida dele, entregou a vida dele ali, falou: sou eu que vocês procuram, para que se cumprisse a escritura. Nós não temos medo de nada quando a gente conhece a escritura. Os dias maus, os soldados que vêm contra nós para nos levar, nossos inimigos que querem nos levar ao cativeiro, aqueles que querem nos ver mortos, as situações difíceis que vêm nos afrontar, não nos amedrontam quando nós conhecemos as escrituras a nosso respeito. Dias bons e dias maus, ventos e tempestade, quando nós conhecemos as escrituras a nosso respeito, elas não nos assolam. Eu tenho vivido dias maravilhosos, mas se você for olhar a circunstância, eu vivo uma plenitude extrema no Senhor, extrema em todas as áreas, uma paz abundante que excede todo entendimento, dia e noite, todos os dias. Mas se você for olhar minha vida natural, se você pegar, como eu já falei aqui, meu CPF, meu RG, você sair pesquisando por aí, você vai achar umas circunstâncias adversas que eu não gosto, que não é que o meu coração fica: tô nem aí, não é isso. Mas as circunstâncias adversas não roubam na minha vida o que as escrituras dizem a meu respeito. E eu sei que elas são processos, são temporários, porque o que eu sou é isso aqui. O que Deus tem para mim é isso aqui. É o que está nas escrituras e o que Ele fala a meu respeito pessoalmente. E nenhuma circunstância sobrepõe a isso. E nenhuma circunstância, eu posso não viver isso. Eu posso descumprindo meus pactos com Deus, saindo do propósito, em pecado, desobediência, eu posso. Mas fora isso, circunstância nenhuma tem o poder de impedir que se cumpra o propósito de Deus para a minha vida. Você é o que o Senhor disse que você é, e você vai viver o que Deus diz que você vai viver, se você permanecer pactuado com Ele. Seja sério com Deus. Guarde seu coração, seja sério com Deus. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não é um Deus de passeio. Isso aqui não é uma igreja de Cristo, não é um parque de diversões. Não é um lugar que você vai receber um alimento para sua alma, ficar mais felizinho. Seja sério com Deus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, mediante a palavra que o Senhor me entregou nessa tarde. Senhor, há uma esperança no seu coração que a sua glória se manifeste. A sua glória é Cristo. A sua glória já foi revelada, já foi manifesta em Cristo. Não há mais escuridão. A escuridão já não mais encobre as trevas, a terra. As trevas já não mais encobrem as trevas, porque Cristo já foi revelado.
E a esperança da criação é que se manifeste a glória de Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos viver todos os dias como Jesus viveu, manifestando a glória de Deus, para que se cumpra as Escrituras, para que se cumpra a vontade de Deus, para que a história seja escrita e para que nós possamos manifestar a vontade de Deus soberana, a glória de Deus, Cristo vivo em todas as circunstâncias, em todo o tempo. Senhor, nós queremos proteger, sustentar.